Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos finalizar aqui a nossa campanha de sobre a vida religiosa de Michael. Bem, pessoal, como já falei, né? O pai de Michael não é esse carrasco todo, nem esse monstro que outros vídeos falam, mas sim o que fez como diz aí, né, o sofrimento dele, aquela vida que ele teve. Foi a religião que ele pertencia, né? Que a religião dele, como a nossa, né? Que também fazia parte dessa religião, proibia amizade com dano, né? Assim, ai, Michael não tem infância, é porque a religião proibia. Ai, Michael não teve Natal, Michael não teve festa junina, não fazia aniversário. Não foi o pai dele que proibia, era a religião da qual ele pertencia, né? Aí depois ele foi crescendo, foi ficando famoso, conhecendo pessoas e aí foi se libertando. Conheceu a lei da atração, a lei da suposição e a mente começou a se expandir e por causa disso expulsaram ele, né? Dizeram que ele era místico, não podia praticar essas coisas e aí expulsaram. Mas o pai de Mike trabalhava para sustentar a família quando eles eram pobres, né? Para manter a família ali. Teve 9 filhos. Não abandonou os filhos, não abandonou a mulher, ficou ali junto, criando todos. Né? E naquele tempo a gente sabe que os pais era realmente assim um pouco duro, né? Quem hoje que tem 50, 60, 40 anos não apanhou dos seus pais? Então era isso, pessoal. Mas quando o Michael se libertou, né, da religião, então ele foi ser feliz. Ele foi cantar abertamente, né? Então foi ser feliz. É isso aí. Ficou livre, se libertou. Porque, não é falando uma religião não, né? Mas tem umas religiões que atrofia a pessoa ali, mantém a pessoa presa, tudo é pecado, tudo é errado, aquela coisa toda. Não dá a liberdade de escolha para a pessoa. E quando a pessoa nasce assim, né? Aí fica ali achando que tudo que vai fazer é pecado. Michael, para vocês terem a ideia, eu não lembro o nome aqui da cantora, né? Que fez o Natal para Michael, o primeiro Natal. E tem uma entrevista dele que ele fala que participou daquele Natal, mas a consciência dele batia ali dizendo que como se ele estivesse cometendo algo errado, fazendo uma coisa que não estava certa, né? Porque desde pequenininho botaram na mente dele que era errado comemorar o Natal, né? Aí uma pessoa vai e faz uma festa de Natal para ele. Aí ele participou tudo, mas a consciência dizendo, tá errado, né? Mas depois, com a evolução da mente dele, ele aprendendo, aí ele descobriu, né, que não é raro. Natal traz felicidade, alegria, família reunida, todo mundo comendo. É um momento feliz. Como é que uma coisa dessa, a felicidade, pode ser errada? Não é, né? Aqui, Michel, aqui tem uma parte no jornal, né, que fala sobre a religião de Michael, né? Ok. Michael, uma testemunha de Jeová e ia ser um ser e um grande animador. Então ele era um testemunho de Jeová, né? Tanto que quando ele ia para a reunião, a história conta, né? A gente tinha que a revista Despertar, né? Que dizia que ele não podia assistir às reuniões naquele salão, num salão só. Toda semana ele tinha que ir em salões diferentes. Assistia um domingo num salão, depois ia para outra cidade assistir a reunião. Por quê? Por causa dos fãs. Ele estava ficando famoso, né? E quando os fãs sabiam que ele estava assistindo a reunião, né, o culto naquele salão do reino, aí no domingo o salão do reino lotava.
Aí ele tinha que assistir em outro salão do rei. E assim foi a vida de Michael, né? Até ele se libertar. Porque tem muitas religiões aí, muitas igrejas aí, que é uma prisão, né? Olha que Michael aqui com um sorriso lindo. Aí ele já tá liberto. Né? Aqui eu acredito que ele ainda estava na religião, porque ele mesmo famoso, cantando, ele ainda pregava as boas novas, assistia a reuniões, tudo, né? Mas ao sorrir, ó, ele tá sério, né? Às vezes com alguma dor de consciência, ou ainda tá aprendendo que aquilo que ele faz não é errado. E aqui um sorriso de libertação. Aqui acredito que já tinha se libertado, né? Se evoluído. Aqui é a sociedade, ó. Mike estava desencantado com os anciões da igreja por esta época. Por que estava desencantado, né? Porque proíbe, isso é errado. Isso não pode, né? Michael fazia uns vídeos, aí era chamar a atenção, né? Quando ele fez aquele vídeo onde ele parece um zumbi com um cara de monstro, ele foi chamado a atenção pelos anciões, né? Que não podia fazer aquilo tudo e foi o maior sucesso na época. Aqui, ó. O nome da organização J. Bravo, né? Porque Michal foi expulso. Porque ele foi expulso do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Então, eu já falei em outros vídeos, né? Que ele foi expulso porque ele conheceu a lei da atração, começou a fazer as técnicas, as práticas, que ia ser famoso, que ia ser o melhor cantor da época dele e tudo. Aí ele começou a fazer aquelas práticas, né, que toda pessoa que pratica a lei da atração faz, né, aquelas técnicas, Ho'oponopono e outras por aí, né. Aí falaram que ele era místico, que ele era isso, que ele era aquilo, e aí expulsaram ele, né, mas foi bom, porque aí ele foi ser feliz e o sonho dele se realizou. Então tá aí, gente. Esse é o meu último vídeo aqui sobre Michael, né? Por enquanto. Porque esse canal, ele vem falando da lei da suposição, que é mais forte do que a lei da atração. Obrigada a todos e tenham um bom domingo.